Olá, uma boa tarde. Estamos aqui em mais uma edição do podcast do PT, do Diretório Municipal de Osasco. E na tarde de hoje nós estamos recebendo uma grande liderança do nosso partido, uma liderança experimentada em várias áreas, principalmente na área sindical, política, e hoje você vai ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. Eu estou me referindo a Delúbio Soares, que está aqui conosco, acompanhado aqui pelo Isnaldo, também o companheiro André, André, e que é da assessoria aqui do nosso convidado especial. Nos acompanha vários membros da nossa executiva do Diretório Municipal do PT, que vieram aqui prestigiar o Delúbio Soares, que é um quadro antigo nosso do PT, nacional inclusive. Aqui conosco o professor Onésimo, o nosso secretário-geral do Belo, da executiva, da nossa companheira Cida Cunha, a Lourdes, o Batista, está também o Eduardo, o professor Eduardo, e do diretório está o companheiro Guimarães e o companheiro Cecílio, todos eles acompanhando aqui a vinda no Diretório Municipal do PT de Osasco, Delúbio Soares, e também, que hoje é o nosso entrevistado. Delúbio, a gente quer começar esse bate-papo aqui com você, exatamente você contando um pouquinho, de forma breve, quem é Delúbio Soares, a sua trajetória, enfim, até esse momento que você tem percorrido o Brasil, uma discussão muito interessante, que aliás fez parte da sua vida recente, né? E que você, eu diria, Delúbio, aqui sem medo de errar, que você é um exemplo da resistência e também da dignidade. Eu tenho acompanhei essa trajetória difícil na sua vida e de outros companheiros do PT, e eu percebi no momento difícil que a gente vai realmente conhecer quem é aquela pessoa. E você teve atitudes assim de firmeza, de segurança, como tem que ser mesmo, entendeu? Então, parabenizar você por aqueles momentos tão difíceis, a forma como você conseguiu se comportar, passar, superar, que não é fácil. E você tem falado aí quando a política se vale da justiça, né, pelo Brasil afora. Então, com você, para você falar um pouco quem é Delúbio Soares, um pouco da sua trajetória, e depois a gente entrar nessa outra questão. boa tarde, professor Onésio, Aloysio, todos do diretório que estão aqui, da executiva. Queria agradecer a presença do André. O André gostaria muito que fosse meu assessor, mas não tem dinheiro para pagar o salário dele. Ele é colaborador, um voluntário dessa campanha que nós estamos fazendo, dessa expedição. Nosso Isnaldo que nos estão acompanhando, fez gestão para visitar hoje aqui o jornal. Nós vamos fazer o debate lá nos rodoviários daqui a pouco. Mas é simples, eu estou muito feliz. Primeiro porque eu fiz 68 anos na segunda-feira, né? É muito gratificante, né? Tive a oportunidade de passar o final de semana com meu pai, lá em Buriti, com meus familiares. Reunimos alguns amigos que também temos que fazer uma comemoração, porque aniversário é uma coisa importante. Oxe, Né? 68. Eu estive lá com meu pai, estava com 90 e poucos, 90 e tantos, e ele está firme. Né? Ele está com alguns problemas de mobilidade. Ele disse que ia resolver essa semana, que ia montar a cavalo de novo. Que a muleta atrapalha a vida. Então ele é uma pessoa Com certeza. muito batalhadora. Minha mãe, infelizmente, partiu há 6 anos atrás, mas estamos levando a vida, a família está bem. Eu nasci numa cidade pequena, chamada Buriti Alegre. Foi lá que eu fui, meu pai mora lá, e nasci numa casa muito simples, de pau a pique. Né? A maioria do pessoal aqui de São Paulo não sabe o que é casa de pau a pique. Casa de pau a pique é uma casa de madeira, madeira rústica. O cara vai lá no mato, corta a madeira, ele mesmo faz a casa, o telhado é folha de palmeira, uma palmeira que tem lá chama Buriti, e o próprio nome, e chão batido, né? Foi lá que eu nasci. Lá em casa somos 4 irmãos, todos de parteira, ninguém é de hospital. Mas isso não significa que as parteiras não eram boas, né? Estamos vivos, né? E tem um ditado lá, quando o cabra é ruim, tem muitos cabra ruins no mundo, né? Vou falar, a culpa não é do cabra, não, a culpa é da onça que não comeu a parteira, né? Se comeu a parteira, o cara não é assim. Isso é uma brincadeira que tem lá na região. Então, depois eu fiz o ginásio em Buriti Alegre, muita dificuldade,
trabalhando na roça e ajudando meus pais. E depois eu fui fazer o científico, na época ele era científico, em Goiânia. Aí fiz o vestibular para matemática e depois eu comecei a militar politicamente em 74. O científico se equipara o ensino médio hoje? Como? Ensino O médio? científico é o ensino médio hoje, é o segundo grau, né? Isso. Acaba de chamar científico. Quem ia fazer vestibular para medicina, engenharia, matemática era científico. Quem ia fazer para biologia era o colegial. Colegial. Quem ia fazer para humanas era normal. Quem ia trabalhar no comércio era o comércio, né? Eu lembro disso. Então era isso, segundo grau, vamos chamar assim, fica mais fácil da pessoa entender. Aí, em 74, eu comecei a militar na Anistia, até 79, mas era uma militância muito de base, né? Foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, vários familiares de presos políticos. Eu não tinha ninguém da minha família preso político. A gente nem sabia que tinha ditadura quando era menino. Porque na roça, eu estava brincando lá com o dono do jornal hoje, o Vanderlei. Falava, na roça, as árvores não são nem de direita nem de esquerda, que elas precisam de chuva e sol, né? O porco não quer saber se é de direita ou de esquerda. Se botou no chiqueiro, tem que dar comida para ele. Não engorda. Então, eu fui criado na roça e sei como é que funciona, né? Então, as coisas... Depois, militei na Anistia e tive a oportunidade de conhecer o Luiz Eduardo Greenhalgh. Ele era o presidente da CBA, Comitê Brasileiro da Anistia. Depois disso, nós começamos a fazer greve. Umas deram certo, outras não. Aí, em 79, nós fizemos uma grande greve dos professores da rede pública. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Gumercindo, o Paulo Frateschi, o Nelson Frateschi, o professor Luizinho, nessa época. Aí a gente começou a fazer greve no Brasil inteiro. E no outro ano, de 80, final de 79, começou a conversa de fundar um partido político dos trabalhadores. Eu tive a oportunidade de convidar dois ônibus de Goiás para vir na fundação do PT. Nem todos que vieram ficaram do PT, uns foram para o PCdoB, outros foram para outros partidos, mas nós fundamos o PT. Aqui, tive a oportunidade de estar aqui dia 10 de fevereiro de 80. Onde nós fundamos o PT. Depois... Você veio de lá? De lá. Eu tentei puxar aqui no Google quantos quilômetros. É 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros. 1.100 quilômetros. Depois nós viemos para provar o estatuto. Aí, em 81, eu vim para cá, eu e mais um outro amigo, para convocar a Conclate. Né? Convocar a Conclate de Praia Grande. Depois nós viemos... 300 pessoas no Congresso da Praia Grande. Nossa. Naquela a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, em Praia Grande, em agosto. Né? Nós viemos de lá 300 pessoas para cá. Não tinha onde dormir, dormia dentro dos ônibus, dormia lá no plenário. Todo mundo muito jovem, né? Quantos anos você tinha? 20 e poucos. Né? Aí depois eu fui para a executiva da CUT, da direção da CUT, da executiva da CUT, nacional. E depois fui para o Diretório Nacional do PT e tive a oportunidade de ir para a executiva do PT em final de 88. Antigamente, quando as pessoas elegiam deputado, prefeito, ou ia para o governo, tinha que renunciar ao mandato do PT, que era a lei. Aí elegeu o Jacó, elegeu o Olívio Dutra, o Vitor Buarque, a Erundina, elegeu o Hélio Bicudo, que era do diretório, o Greenhalgh, que era do diretório, e o Perseu, o Hélio Bicudo, que não era do diretório, mas tiveram que renunciar porque foram ser secretários, e vagou na executiva. Aí me convidaram para ocupar a executiva. Aí tive a oportunidade de coordenar a campanha do Lula, a campanha. De lá para cá nós viemos batalhando, depois eu pedi para sair do diretório do PT, fiquei só na CUT, depois pedi para... voltei de novo e ganhamos a eleição. Né? Quando nós voltamos em 85, fizemos mais ou menos 95, um acordo político. É bom que os petistas sabem disso. Que nós tínhamos que batalhar a campanha por Lula. O PT precisava eleger o presidente da República e esse petista devia ser o Lula, porque ele é que tinha as condições políticas, se ganhasse, governar democraticamente, mas com força política. Sim. E batalhamos para isso. Aí, em 98, nós tivemos um grande trauma. Vários queriam ser o candidato. E o Lula tinha colocado à disposição de não ser mais candidato, depois de 2 derrotas, era a questão do nome.
Aí o Tasso Genro queria, o Cristóvão Buarque queria, o Suplicy queria, vários outros queriam também. Mas esses eram os mais explícitos. Aí nós discutimos, a militância falou assim, não, nós temos que testar o Lula de novo, 98. Aí testamos o Lula novamente, aí fizemos a chapa Lula-Brizola, o Fernando Henrique foi reeleito no primeiro turno, e nós preparamos para 2002. Aí fizemos uma campanha, tudo como manda o figurino de uma eleição vitoriosa. Não teve um erro na campanha, na minha opinião, né? Se perguntar para outras pessoas, vai achar que a aliança com o Zé Alencar não era correta, vai falar que a aliança, o showmício com o Zezé de Camargo não é. Hoje é fácil falar do Zezé de Camargo, porque ele virou bolsonarista hoje, mas na época fez um papel muito importante. Sim. A contratação do Duda Mendonça, todo o marketing que nós fizemos, as alianças políticas dos estados, foi um negócio maravilhoso. E elegemos aqui em São Paulo, quase elegemos o Genuíno e elegemos o Aloysio Mercadante, o senador mais votado da história até aquele momento. Foi um caso importante. E aí teve um governo, depois veio o Mensalão. O Mensalão todos conhecem, a maioria dos jovens, não sei se o nosso secretário-geral, na época, você tem quantos anos? 27. Naquela época, um bebê. Né? É bebê até hoje, mas naquela época não sabia o que estava acontecendo. O Mensalão impactou a sociedade brasileira e impactou a direção do PT. Muito. Até chegar a propor e aprovar a minha expulsão. Mas isso faz parte do passado. Né? Nós superamos tudo isso, estamos superando. Nós somos condenados. Eu fui condenado na ação penal 470, a 8 anos e 10 meses de cadeia. E várias outras pessoas também. Aqui de São Paulo, do PT, os mais famosos, assim, o Zé Disseu, o Genuíno, o João Paulo. Né? Outros foram indiciados, mas se livraram da condenação, como o professor Luizinho, aqui do ABC, e vários outros. Né? Mas nós somos 25 condenados na ação penal 470. E todos cumpriram a pena. E uma pena muito alta. A do Marcos Valério, 40 anos. Marcos Valério nunca... Não tinha um dinheiro público, não tinha um prejuízo para ninguém. Ele perdeu as empresas dele, que era... Para você ter uma ideia, as empresas dele em 2002 faturava 400 milhões de reais por ano. Né? Aí todo mundo fala, contrato do governo. Tinha também. Mas o maior contrato era da Fiat. Ele fazia todas as publicidades da Fiat. Só da Fiat faturou 150 milhões. 100 milhões da Uzi Minas e o resto era dinheiro público. Uzi Minas, Banco Rural, Banco BMG e outros bancos que ele prestava consultoria. As empresas dele eram das maiores que tinha no Brasil. E aí, privada e pública. Né? Então, deu toda aquela confusão, nós pagamos a pena, depois veio o Petrolão, depois veio o chamado Lava Jato. Todas as ações penais que tinha, todas as operações, todas as operações eram envolvidas em Lupe Soares. Eu fui envolvido no Vampiro, isso aí não conhecia nem as pessoas, na sanguessuga, todas as operações me indiciavam. Para vocês terem uma ideia, eu tive que a Polícia Federal 93 vezes. 43 processos criminais. E vale... 93. 93 ida que eu fui obrigado a ir à Polícia Federal. Nossa. Você vai na Polícia Federal e lá eles perguntavam todas 93 vezes. Nunca falhou. Tinha um manual da Polícia Federal. Qual que era o manual? O Lula sabia? O Lula que mandou você fazer? O PT queria esse dinheiro para perpetuar o poder? Aí eu explicava para eles, eu achava que eu tinha convencido o delegado. Saía de lá, 15 dias depois, era notificado que ia me indiciar. Para voltar. Não, indiciava. Aí começavam várias outras. Tem processos que foi várias vezes, né? Eu fui indiciado em 43, fui 93 vezes. Alguns eu fui mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O delegado não fica satisfeito, você vai e explica de novo. Não tinha o que falar. Tudo que você falava, eles não acreditavam. Tudo. E dentro do PT também, muita gente do PT duvidava, né? Achava que nós tínhamos feito, estava mal feito, ou tinha... Muita gente do PT achava que eu era rico. E tem gente até hoje que acha. Quando um cara do lado de lá acha que eu sou rico, que eu fiz isso, eu não me importo. Mas os petistas que me conhecem desde criança, né? Eu nunca fiz outra coisa na vida, ou não sei dar aula,
trabalhei na roça até os 15 anos com meu pai e minha mãe, né? Eles ficaram na roça, meu pai mora na roça até hoje. E depois comecei a batalhar pela vida, como qualquer estudante, né? Tendo dinheiro, muitas das vezes não tinha dinheiro para pagar o jantar, só o almoço. É assim que funcionava. Né? E fui construindo, cheguei a virar professor desde 74. Mas tem gente que acha que isso é brincadeira. Daqui a coisa cai do céu. Do céu, se Deus mandar, é chuva. Né? Deus mandar, é o vento, né? Vento moderado, porque o vento muito forte não é bom, não. E o sol também, né? Não pode ter nada exagerado, é bom. Nem muito sol, nem muita chuva. Está faltando chuva hoje no norte. Nossa geração aqui jamais imaginaria que o rio Amazonas, né, que é formado pelo Rio Negro e o Rio Solimões, tivesse uma seca como estão tendo agora. Até quando a gente vê aquelas imagens de Boto, Jacaré, aperta o coração de qualquer pessoa. E as chuvas aqui no sul, né? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, agora no Paraná. Então o efeito climático está bagunçado. Nós temos que zelar pelo efeito, nós temos que preservar o meio ambiente. Sim. Então eu acho que essas coisas, tudo que aconteceu, uma breve história sobre isso, né? E por que eu estou aqui em Osasco hoje? Vou fazer um debate agora lá nos sindicatos rodoviários, com vários amigos, vários convidados. Primeiro, quando você fica muito tempo distante, em 2005 eu tive que me distanciar. Que tudo, 2005, quando tem as denúncias sobre a compra de voto, que foi mentira, tudo mentira ali, mas as pessoas achavam que aquilo era verdade. Sim. Aí, tudo que eu ia falar com as pessoas não acreditavam. Não adiantava mostrar documento, não adiantava. Você falava, as pessoas não ouviam. Ou não, te ouvia, mas não escutava. Né? Não adianta, né? Tem agora, né? Igual a Voz do Brasil, né? Muita gente ouve a Voz do Brasil, mas ninguém presta atenção, né? Ninguém presta. Não, eu mas é pouca gente que presta atenção na Voz do Brasil. Você mais um. O cara que tá valendo. Então eu acho que a vida é assim, foi superado, foi mostrado. Eu consegui comprovar minha inocência. Né? A única ainda ação penal que eu não consegui anular foi a ação que eu fui condenado a 8 anos e 10 meses, que foi a ação penal 470, liderada pelo ministro Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa errou tanto naquela ação que no meio do cumprimento da ação ele continuou errando, interferindo em coisa que ele não precisava, ficou tão feio para ele. Um recurso que nós apresentamos que a gente ia ganhar de 10-1, né, só ele ia votar, ele pediu demissão, né, pediu para ir embora, renunciou ao cargo de presidente do STF e o cargo de ministro do STF e foi para os Estados Unidos. Agora está voltando, né, desde quando ele volta aqui, era o homem mais festejado nos bares pela classe média, né? E hoje ninguém sabe onde anda Joaquim Barbosa, o que faz Joaquim Barbosa, e só sabe que ele fez um prejuízo muito grande ao Brasil, quebrou 2 empresas, né, grandes, prejudicou mais de 100 pessoas no Brasil, principalmente os principais líderes do PT. Para você ter uma ideia, presidente, o Mensalão foi uma operação cirúrgica no PT. Prendeu o presidente do PT, que era o Genuíno, prendeu o presidente da Câmara, que era o João Paulo Cunha, bagunçou a vida do Luizinho, que era o líder do governo, do Paulo Rocha, que era o líder do PT, do ex-ministro e a pessoa mais influente do governo, depois do Lula, e que tinha sido o presidente que conduziu essa transição de sair do PT, de não ir ao segundo turno para a vitória em 2002. Nós devemos muito ao companheiro José Disseu, de Oliveira e Silva, popular Zé Disseu, também foi condenado a 10 anos de cadeia, e Delúbio Soares. E eu e o Zé Disseu, né, os outros eles deixaram ao longo do caminho e ficaram só nessa. E quando chegou a Lava Jato, eles fizeram questão de novo de envolver o Zé Disseu e o Delúbio Soares. Né? Eu paguei uma cadeia lá em, assim que fala, no Jaguar, né, prisional, né? Eu paguei uma cadeia de 2 anos lá em Curitiba, dormindo num X bastante precário. Não tem cadeia boa, mas tem umas que são mais precárias do que as outras. Lá no Paraná era muito precário. O Bacari estava lá, o André, o Tida do Banco do Brasil. E depois ela é anulada.
por falta de provas e porque aquele juiz não era competente para julgar. Não tinha prova nenhuma. E o juiz era incompetente para julgar. E jogou para eleitoral. E depois de 20 anos, né, começou em 2003 uma investigação de uma ação penal do Mensalão, que era por lavagem de dinheiro de R$550 mil, que o promotor pediu. Depois de 20 anos, o juiz disse que eu sou inocente. Não tinha prova suficiente. Mas gastou 20 anos. É de lascar, Prejuízo, né? É um prejuízo, pô. E quando você vai, presidente Aloysio, quando você vai preso, o maior problema, as pessoas como eu, Zé Disseu, o próprio João Vacário, o João Paulo, a gente tem mais ou menos clareza do que está acontecendo, que não é com você, é com a política. Mas você leva a família para dentro da cadeia. Nossa. A mulher fica muito desesperada, a mãe, o pai, os irmãos, os cunhados, né? Os familiares da sua esposa, muita gente fica com dúvida. Nossa. Agora, uma coisa eu agradeço muito a Deus. A minha família, o tempo todo me apoiou. Todos os membros da minha família. Todos os meus primos, mesmo distante, de segundo. Lá em Goiás a gente não tem primo e irmão, né? Lá é primeiro grau, segundo grau, né? Sim. Terceiro grau. A gente fala lá. E aqui em São Paulo é diferente. Porque minha mulher é paulista. Não, a gente... Aí todos me apoiaram. A família da minha mulher, também da Mônica Valente, que me acompanha há mais de 30 anos, né, foi muito firme, ela sofreu muita humilhação nas visitas, né, muita humilhação ali, né, ficar nua, fazer aqueles procedimentos, de agachar, descer, agachar e descer, né, muito procedimento, principalmente no Paraná, né, o João Vacari, a filha dele ia visitar ele de 15 em 15 dias, podia levar as crianças. Ela tinha dois filhos. Um menino de 2 anos, né? Fazia um menino para uma revista de levantar esse menino, virar ele para baixo, ver se tinha droga no bucho do menino, né? E aquela investigação. Então, isso, a gente só fica sabendo disso depois que a gente sai da cadeia. Porque quando você está na cadeia, você vai receber a visita, você não pode ficar falando para a sua visita que você está sendo maltratado. Você pode estar lá dentro, mas você não pode falar. Você tem que ficar sorrindo, porque senão a família acha que você está triste. E se ela contar para você, vai ficar com raiva. Nem ela vai resolver o assunto, nem você. Então você tem que passar, que o tempo também cura, né? Cura. Você não pode esquecer das coisas para. Então eu acho que isso que aconteceu foi. O que me deu muita força foi quando eu comecei muito jovem, a partir de 74, militar na anistia. E naquela época era mais dura, né? Hoje vocês matam a reputação. Naquela época eliminava fisicamente. E eu, como vivia, eu nunca pensava que eu ia passar por alguma coisa assim. Né? Aí as pessoas me perguntam, quem me perguntou outro dia, você acha que você foi injustiçado? Eu falo, acho não, tenho certeza. Certeza absoluta, porque não fizemos nada de errado em nenhuma das imputações que eu sofri, dessas 43. Ganhei todas as ações penais, só falta agora anular a ação penal 470. Que no momento certo eu vou pedir revisão. E já falei com o João Paulo, porque a revisão é individual. Sim. João Paulo também vai pedir no momento certo, o Zé Disseu vai pedir, acho que o Genuíno também pedirá, não falei com ele ainda, mas eu vou entrar com processo. Se eu não puder entrar em vida, em memória, porque não vence. Meus filhos, minha neta ou meus bisnetos vão entrar. Já dei procuração para 10 ou 30 advogados aí, para fazer isso, né? Os escritórios vão fazer. Então, sim, nós temos que fazer isso, limpar essa coisa que ficou, limpar a alma, né? Não é mágoa, eu não tenho mágoa de ninguém, não tem rancor e nem ressentimento. Porque se você tem ressentimento faz mal para você. Você ter ressentimento de uma pessoa, é a mesma coisa que você tomar veneno e achar que ele vai morrer. O ressentimento é um veneno para você, a pessoa continua lá. Você não pode ter ressentimento de ninguém. Não pode ter raiva, não pode ter ódio. Nós temos que ter solidariedade. Temos que transformar toda essa dificuldade que a gente vê para ver se alguém ao nosso lado, que às vezes está em situação pior, e a gente acha, tudo quanto é lugar você acha gente em situação com mais dificuldade que você, acha gente muito melhor, tem situação melhor. Mas nós temos que ser solidários à medida que nós possamos ser, tanto individualmente quanto na política.
dar a mão, puxar o pessoal para cá. Hoje, inclusive, tem uma frase do Bob Marley que eu vi, que se todos derem as mãos, ninguém vai poder sacar um revólver e ninguém vai poder... O que está acontecendo na Palestina hoje, né? Está acontecendo na Ucrânia, Rússia, em alguns países da África. Nós precisamos propagandear a paz. E o Brasil, o presidente Lula está fazendo isso muito bem. Paz de manhã, paz à tarde, paz à noite. Não interessa para nós conflito armado. Conflito de ideias aprimora. Conflito armado é ignorância. E a ignorância é o pior mal do mundo. O Sócrates já dizia, presidente, só existe uma coisa ruim no mundo, a ignorância. Sim. Só existe um bem no mundo, o saber. Nós vimos a ignorância do governo passado, fez com a pandemia, disse que a Terra era plana, né? Até perguntei hoje, esse jornalista, quantas obras o governo anterior, o governo do Maledito, fez aqui em Osasco? Ele falou, nenhuma. Como? Osasco é uma cidade muito importante de São Paulo. Tem uns, se não do interior, deve estar entre o segundo ou terceiro PIB. Segundo PIB de São Paulo. Como é que o presidente não faz nenhuma obra aqui? Nenhuma, segundo o dono do jornal. Então, a gente tem que ver. Isso que o Weintraub, o ministro da Educação, ele era professor daqui da Unifesp de Osasco, virou ministro da Educação, a obra para ser concluída ele não concluiu. A obra só foi retomada agora no governo Lula. Nós vamos concluir. E foi iniciada pelo Lula. E eu coloquei um desafio, professor, para o dono do jornal. Ele perguntou quando é que você vai descansar. Eu vou descansar a hora que não tiver nenhum brasileiro sem casa própria. Não vai descansar. Vou descansar. Nós vamos colocar agora, nesse programa agora do Minha Casa Minha Vida, 2 milhões de novas casas. Nós vamos colocar no próximo programa de governo, concluir todas as pessoas terem uma casa própria para morar. E nós vamos construir mais casas. Vamos reformar muita casa. Proporcionar que as pessoas de baixa renda melhorem a renda para construir a sua casa. Sim. Nem todos vão precisar do governo. Mas nós temos que fazer um mutirão no Brasil. Nem uma pessoa sem casa. Cada pessoa, principalmente as mulheres, quando ela tem uma casa, ela se sente mais segura. Tem muita gente que gasta metade do salário no aluguel. Quem ganha salário mínimo, é difícil um aluguel em São Paulo, Goiânia, até em Buriti, menos de R$400. Não tem. Em Goiás, em Buriti, que é uma cidade de 10 mil habitantes, não tem. Aliás, não tem casa de menos de 1.000. Sim. Lá é muito mais caro, um terreno é mais caro que aqui no centro de Osasco. Porque tem uma população pequena, uma concentração de renda muito grande. E a cidade do interior são assim. Se você for aqui em Sertãozinho, você não vai achar uma casa, aluguel menos de R$1.000. Em Sertãozinho, que eu estive lá outro dia, sim, onde é uma cidade muito rica, uma cidade industrial. Né? Então, nós temos que dar condições que cada brasileiro, cada família brasileira tem seu lar. É o que mais dá segurança. E também, contra a política de educação, de saúde, nós estamos trabalhando nessa direção e vamos vencer. Aliás, você já entrou numa parte aí que é bem interessante, né? Falando um pouco do governo Lula. Eu tenho percebido, assim, acompanhado, discutido com as pessoas, a diferença é tão grande que a gente percebe a atitude do governo agora nessa guerra, Israel, né, e a Palestina, a capacidade do governo e a sensibilidade do governo Lula repatriando as pessoas. Já passou de 1.300 repatriados já, esses dias, ontem, já tem citado. E o governo dando tudo que pode fazer por quem está lá ainda, cuidando da comida, cuidando de toda a atenção. Quer dizer, essa sensibilidade que tem o governo Lula, a gente não viu isso no governo passado, ao contrário, né? Que não acreditou na vacina, que achou que podia, por exemplo, as pessoas morrerem e até debochar. Que Você lembra, presidente, que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele achava muito vantagem dizer que o Brasil era um par internacional. O próprio presidente, os filhos dos presidentes, debochava dos nossos
é distante de nós aqui, mas são ser humano como nós. Os chineses não eram, né? Não era considerado Exatamente. ser identificado, mas se a China deixar de comprar com o Brasil, o negócio que está aí bombando vai deixar de bombar. Porque é o maior parceiro comercial. O maior parceiro comercial do Brasil. 40% dos negócios que o Brasil faz com o exterior é com a China. Os Estados Unidos, nós continuamos vendendo para os Estados Unidos e comprando dos Estados Unidos a mesma coisa que o Fernando Henrique fazia, só que mudou. O Brasil passou a produzir mais, passou a vender mais e passou a comprar mais. Então, os Estados Unidos, que era 30 e tantos por cento, caiu para 20%. Por isso que caiu. A União Europeia é a mesma coisa. Então, nós temos que ampliar os negócios. Não podemos ter... O Brasil precisa ser parceiro do mundo inteiro. Se tem um país com dificuldade, nós temos que ajudar. Se nós temos um país que nós temos que aprender com ele, novas tecnologias, novos métodos de educação, novos métodos de saúde, nós temos que aprender. Tem que buscar parceria. Sim. Quem pode mais, ajuda mais. Quem pode menos, a gente pode ajudar. Então, é assim que nós temos que fazer. Então, eu acho que o presidente Lula está no caminho certo, na política internacional, na política local está no caminho certo. Eu tenho visto, mudou o patamar. Mudou o patamar do que era há um ano atrás, 2 anos atrás. As pessoas hoje falam normalmente. As pessoas tinham medo de falar. Lamentavelmente, as pessoas tinham medo de conversar as coisas. Começou a brigar as famílias. Né? Imagina, brigar por uma política muito distante. Né? Nós vimos aí o assassinato do cara do Paraná, o assassinato no Mato Grosso. Né? O cara passa, vê, não estou gostando do PT, eu vou lá meter bala nesse povo. Tiro no ônibus do Lula. Então, essas coisas todas, o ódio não constrói. O que constrói é a paz. Sim. O que constrói é a solidariedade. Então, é muito importante. E aqui em São Paulo, principalmente no grande centro, aqui, o pessoal tem uma dificuldade de entender o MST. O MST, nessa pandemia, foi o único movimento organizado que foi divulgado. A CUT fez, a CUFA fez, vários outros fizeram. Mas o único que foi lá no acampamento, encheu um caminhão de abóbora, melancia, pepino, o que tinha no acampamento? Arroz, feijão, botava no caminhão e na periferia das grandes cidades distribuía alimento para a população que mais necessitava. Na pandemia, eu não vi a Nestlé fazer isso, eu não vi o Friboi fazer isso, eu não vi nenhuma Ambev fazer isso, nenhuma empresa grande fazer propaganda na televisão. Mas, concretamente, distribuição de comida, onde mais precisava, os dirigentes do MST fazendo o trabalho lá, colhendo. Então, isso é uma coisa muito gratificante para nós que somos da esquerda. E agora, no Rio Grande do Sul, né, o governador foi lá, teve que reconhecer o papel que o MST fez quando fez alimento para os flagelados lá do Sul. E o pessoal com muita dificuldade, o que faz o pessoal do agronegócio? Joga leite fora porque o preço está baixo. Quantas crianças no Brasil precisam daquele leite? Com certeza. Não, porque eles estavam acostumados a vender leite a R$10 a caixinha. Passou para 4. A mesma coisa, quando nós o primeiro governo, o quilo de arroz era quase 10. Aí saiu o pacote passou a custar 10, pacote de 5 quilos. Feijão, a mesma coisa. A carne já caiu de preço. O óleo de soja, tinha lugar que era R$10 um litro de óleo de soja, hoje está 4. Aí eu fico sojeiro, o preço está baixo. E quer que a peãozada que comprava 10 na periferia vai me apoiar eles? Não vai nunca. É isso que nós temos que fazer. Um governo como o nosso, ele não tem que prejudicar os ricos. Nada de prejudicar os ricos. As grandes empresas, nadinha. Mas tem que olhar o governo, tem que ficar olhando para aqueles que mais precisam. Pobre, né? Quem mais precisa é quem nunca teve o Estado. Aí o pessoal fala, o Grupo Votorantim, que é um grupo famoso aqui em São Paulo, não é isso? Bem famoso. O Grupo Votorantim não precisa do governo. Mas os peão da Votorantim precisam do governo. Os parentes dos peão da Votorantim que não têm emprego precisam do governo.
Ou você acha que como é que vai ter empregado? Se os filhos dos pobres não estiver bem alimentados, bem instruídos, como é que vai trabalhar? Não é a família Emílio de Moraes que vai produzir cimento, que vai produzir suco, que vai produzir celulose, que é o grande produto que eles fazem hoje. Né? Não é os filhos do Crutale que vai colher as laranjas. Né? É os peão. E peão tem que ser bem tratado. Tem que ser bem... Não é o dono da Volkswagen ou da Ford que vai fazer os carros. São os metalúrgicos. Quem vai... precisa, toda cidade precisa de coletor de lixo, não precisa? Claro. Se o coletor de lixo estiver fraco, ele não consegue correr 70 quilômetros por semana atrás de um caminhão de lixo. Carregando peso. Você nunca viu um coletor de lixo morto, já viu? Não, né? Não tem. Não tem jeito, né? E o cara tem que dar forte. O dia inteiro, todos os dias. Senão não consegue. E agora essa pessoa tem que ser bem remunerada, ela tem que ter uma casa, tem que ter tranquilidade que o seu filho está estudando numa boa escola, para que o seu filho não precise ser coletor de lixo, varredor de rua. Ou nós temos que, se o Chico pode melhorar a vida dos filhos, manda para a Europa, manda para os Estados Unidos, por que os filhos nossos têm que... Filho de operário tem que ser operário, filho de trabalhador rural tem que ser trabalhador rural. Nós temos que melhorar a vida de todo mundo. Para isso que serve o Estado. Por isso que os ricos não votam em nós. Gosta do nosso governo. Rico nunca ganha tanto dinheiro como o governo do PT. Seja na esfera federal, na esfera estadual ou na esfera municipal. Quando o Emílio foi prefeito aqui, não tinha um grande empresário que falava mal do Emílio. Agora não votava no Emílio, ou não vota no PT, não vota no Lula. Por quê? Porque o rico não quer saber se vai ganhar dinheiro, porque dinheiro ele já tem. Ele já tem, né? Ele quer mandar no governo, o governo fazer o que ele quer. O nosso governo, nós estamos falando, nós vamos fazer aquilo que está no nosso programa. E o nosso programa olha para a maioria da população. Essa é a diferença do PT dos partidos tradicionais. Só aqui, Delúbio, quando Lula e Dilma na presidência, o Emílio foi prefeito 2 vezes, fez sucessor. Na gestão do Emílio foram construídas mais de 5.000 moradias populares. O governo que está aí, municipal, Rogério Lins, tem 7 anos no governo, não construiu nenhum novo projeto. Nem verde e amarela, nem nada. Não, de cor nenhuma. Não é vermelho nem nada. Mas a conversa está avançando aqui, vai lá, Onésimo. Deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Nosso convidado tem outro compromisso. Você foi preso junto com um companheiro meu, o João Vacari. Eu sou oriundo dos sindicatos bancários. E eu cheguei, o Greenhalgh veio fazer uma palestra aqui, eu cheguei a mandar uma carta por escrito para o João Vacari. Porque eu tinha uma preocupação, eu quero saber de você, da sua cabeça, e claro que não dá para me perguntar para o João Vacari isso, mas eu vou perguntar para você. O desfecho que teve essa história, vocês estão soltos, então você está aqui no podcast do PT de Osasco hoje, e a gente sente essa alegria desse desfecho que está dando, que se deu, né? Agora, vocês, na linguagem sindical, com o Lula preso, eram os bagrinhos que estavam presos, né? Então, eu queria saber de você, o Lula preso e todos os dias lá o Bom Dia Presidente Lula, tal. E você já tinha sido preso antes do Lula. O que se passava na cabeça de você, sua, como que seria o desfecho disso tudo? E eu queria que você falasse aí, réu sem crime. Eu queria que você falasse o que você pensava nesse desfecho, se você achava que isso ia acontecer, e você está falando isso aqui hoje. E o réu sem crime, você fala que não tem mágoa. Rapaz, se fosse eu ia brigar com muita gente, viu? É o seguinte, a história da humanidade, a gente tem que aprender com as pessoas. Sim. Né? Cristo foi crucificado. Ah, sim. Não expressou aos seus discípulos nenhuma expressão de ódio. O Sócrates, que é outro... Estou falando do mundo ocidental. No Oriente também teve gente. Né? Assim também. O Sócrates, que é o mais antigo, 400 anos antes de Cristo, quando o dia dele tomar cicuta, que ele foi condenado a tomar cicuta, o senhor perguntou, o senhor vai ter mágoa? O senhor vai ter raiva? Não.
As pessoas que me condenaram, daqui a um tempo, ninguém mais vai lembrar que me condenou, mas não vai esquecer de mim. E é justo. Todos cursos que tem, qualquer lugar do mundo que tem sociologia, cita o Sócrates. Né? A história cita o Sócrates. Sim. E ele dizia uma coisa importante. Ele foi condenado pela mentira. Ele falava, olha, não, a mentira não vive o suficiente para envelhecer. Tudo isso que você está falando, que nós conversamos aqui, foi o desdobramento desmascarando as mentiras. Por isso que chama um réu sem crime. Não teve nenhum crime. E eu brinco com as pessoas. Tem até uma música do Engenheiro do Havaí que fala castigo sem crime, né? Não, réu, que é castigo sem punição, sem crime, né? Nós fomos presos, condenados, crime sem castigo. Nós somos castigados sem crime. Sem crime. Né? Que seria também outro título que podia dar para a revista. Isso foi uma operação que nós temos que entender, que muita gente não entende. Que a gente, às vezes, entende o que é amanhã. Né? O cara só está preocupado com o almoço, não está preocupado com o jantar e nem com a comida do meio do mês, no final do mês. A médio prazo, médio prazo atrás, porque nós estamos vivendo aí, nesses últimos 20 anos, uma mudança do Brasil. Mas que a gente elege o Lula, que começa a mudar a política do Brasil, os poderosos falam, esse pessoal não pode governar. Então, filho de operário é para ser operário, filho de professor pode ser professor, não pode ser mestre, filho de tocador de viola nunca pode tocar numa orquestra. Avião não é para pobre. Não pode ser aviador, não pode ser cientista, não pode ser diretor de empresa. E o PT proporcionou no Brasil que a classe operária pudesse se organizar. Sim. Né? E nós estamos faltando em alguns lugares. São Paulo é um dos estados que está faltando. Nós nunca conseguimos ganhar o governo do estado, nós temos que ganhar esse governo do estado. Saiu um ruim, entrou um pior. Não é assim que aqui? Sempre o outro não vai achar que isso é tão ruim. O outro de direita vai ser pior. Não é que o cara é ruim, porque a política é de conservadora, a política eles ganharam para isso. Não adianta xingar o Tarcísio. Ele ganhou para fazer as maldades contra a classe trabalhadora. A ideia da privatização. Tudo isso aí que nós estamos vendo. Então, réu sem crime é isso. Então, por que eu chamo réu sem crime? Nós tivemos um castigo sem crime. Tem Crime e Castigo, que é uma obra do russo muito famosa, do Tolstói. Então, nós temos que ver o seguinte. O que aconteceu na cadeia? O comportamento das pessoas do PT que eu convivi, exemplar, do João Paulo, do Zé Disseu, do Vacari, do Genuíno, comportamentos do André Vargas, do Paraná. O André Vargas, para você ter uma ideia, ele ficou na cadeia, na preventiva, 3 anos. O Vacari também ficou na preventiva um bando de anos. Porque ele ganhava, mas abriu da preventiva. Que era assim, que eu falei para você, eu tenho 43 processos, como é que foi minha condenação na 13ª vara? Esse juiz que foi o senador. Pega a acusação do MP, eu fiz as minhas alegações finais, ele não considerou, eu não, meu advogado, né? Aí ele falou assim, se essa acusação é similar ao mensalão, se esse réu foi condenado ao mensalão, será condenado aqui também. Me deu 5 anos de cadeia. Aí eu recorri ao TRF4, que é o que tem que recorrer. Chega lá, o que o TRF4 diz? Se ele poderia saber, pelos autos, ele poderia saber, então ele deveria ter evitado a lavagem de dinheiro. Aí me condenou mais um ano no regime fechado, 6 anos. É assim, está escrito. Tanto o TRF4, eu não vou trazer aqui, não vou ler, porque perder tempo, que coisa ruim a gente não divulga, deixa para lá, né? Deixa para lá. Então, o que acontece? E o que o juiz do STJ, quando anulou a ação, disse? Primeiro, essa vara não é competente para julgar esse fato. Segundo, o promotor escolheu o julgador. Ele fala, o acusador não pode escolher o jogador. Porque tinha um conluio, que a gente viu depois,
em tudo quanto é jornal está hoje, em todas as televisões, em tudo quanto é rádio, o conluio entre a Força Tarefa e a 13ª Vara. O conluio da 13ª Vara com o TRF-4. O conluio do TRF-4 com a turma que o cara do Paraná era presidente, que era o ministro Fischer. A turma do STF que tinha um conluio com o Fachin, até começar a denunciar as coisas do Fachin, que apareceu na Vaza Jato. Aí o Fachin ficou macho. Ah, tá errado aqui, vou liberar o Lula, né? E mandou eu na cadeia ainda, né? Só que eu já tinha aprovado não pode prender na segunda instância, por isso fiquei livre. Agora que eu ganhei. O Vaccari é a mesma coisa. O Vaccari ainda tem vários processos. O Vaccari é Zé Disseu. Eu peço a Deus todo dia, eu acredito em Deus, sou um homem de fé, acredito na justiça, não acredito no judiciário. O mais rápido possível, o Vaccari vai estar em todos os processos arquivados. Ganho. O André Vargas conseguiu agora arquivar todos os processos contra o André Vargas. E eu brinco com as pessoas. Na Lava Jato, no mensalão, eu era titular da ação. Os demais eram famosos, né? O Zé tinha mais famoso que eu, o João Paulo mais famoso, porque era presidente da Câmara. Mas o mais midiático que a turma tinha era Delúbio Soares, que era o tesoureiro do PT. Eu que corrompia as pessoas. Corrompia os partidos políticos. Corrompia o partido do Maluf, o partido do Valdemar Costa Neto, o partido do Roberto Jefferson, o MDB, o partido do Sardei e o PT. Eu sou um cara, quando eu olho tudo isso, eu falo assim, poder pra caramba, né? Brincadeira à parte, ali a ação penal era em cima de mim e em cima do Marco Valério. Mas levou muita gente inocente junto. E nós éramos inocentes nessa ação, porque não tem nada, nenhum crime. Nada foi provado, nada. Segundo, quando chega na Lava Jato, até o Lula ser indiciado, ser julgado e condenado e preso, o titular da ação da Lava Jato era o Vaccari, que era o tesoureiro. À medida que o Lula vai preso, o Lula virou titular da ação. Porque ninguém de nós concorre com o Lula em lugar nenhum, nem na cadeia. Não concorre com ele. O bicho é danado. O cidadão ele é, mas... E quando a gente estava lá na cadeia, que nós estávamos numa distância mais ou menos 15 quilômetros. Eu não media assim. 15 quilômetros. Que ele estava na Polícia Federal. E nós estávamos num presídio chamado CMP, no Paraná. Na verdade, é na cidade de Pinhais. Né? O município lá, não fala que é Pinhais, você fala que é outro município lá, mas é Pinhais. O nosso presídio é um presídio antigo, totalmente deteriorado. Nossa. Mas a gente se vira no presídio, não adianta reclamar. Cadê isso mesmo? Tem pra hoje. Cadê? Não é bom pra ninguém. O Lula estava na Polícia Federal. Então não tinha jeito do pessoal fazer acampamento lá no CMP. Porque o muro tem um muro de quase 1 quilômetro de distância onde fica as celas. Né? Então, e era muito distante. É mais fácil de reprimir um descampado. Lá a turma, o PT tomou a decisão, o PT, o MST, CUT, Movimento Social, Campaz de Barragem, de fazer uma vigília permanente no Lula. E nós, toda semana, 2 ou 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ia alguém, né? Advogado, ia familiares, falava, lá no acampamento, o pessoal está todo dia, tinha umas 100 pessoas, 200 pessoas, tinha dia que tinha 50. Bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Boa noite. Toda vez que nós já éramos informados, a gente se tinha completado. É contemplado com bom dia do presidente Lula. E o presidente Lula foi muito bem. A população da esquerda brasileira acolheu muito bem o presidente Lula. A preocupação de todo preso, passei por 2 situações dessas, é quando você sai da cadeia. Como que lá fora está vendo você? Por isso que eu estou explicando para o pessoal, visitando o Brasil inteiro, mostrando como é que foi, como é que era, o que aconteceu, por que nós somos o réu sem crime, por que somos a mentira, que é hoje chamada fake news, usar da mentira para atuar na política, que é quando
a política se vale da justiça, o cara se encolhe na justiça e manda te prender, manda prejudicar você, que é o chamado lawfare. Sim. Nós estamos vendo aí, cheio de lawfare na América Latina. Nós vemos isso todo dia na Bolívia. Agora, tudo quanto é tipo de mentira na Argentina, tudo quanto é tipo de mentira no Equador para derrotar a esquerda, tudo quanto é tipo de mentira na Colômbia, na Venezuela, né? Contra Cuba, contra a China, nem se fala, né? Sim. Então, essas coisas todas que nós temos que superar. Nós temos que esclarecer. A mentira não envelhece o suficiente. Ela não vive para envelhecer, a mentira. Ela é esclarecida. Mas a verdade é mais difícil. E muita gente no Brasil passou a ter a política de ódio. Então só quer escutar aquilo que fala. Então, mas nós vamos superar essa dificuldade. Eu acho que já teve uma reparação muito firme, muito boa da população brasileira, reparando e reconduzindo o Lula na presidência da República. O Lula está fazendo a sua parte e nós vamos fazer a nossa. E vamos superar essas E, coisas. aliás, houve muito exagero também num ex-juiz aí, né, que utilizou o método convicção, não provas materiais, delação premiada, sei lá, com muitas dúvidas, né, que é um absurdo. A mentira campeou. Utilizando, o que você disse, utilizando atributos da justiça ou da legislação de maneira irregular. E São chama lawfare. condenações absurdas, né? É uma guerra contra a verdade. Essa gente acompanhou muito. Mas, Delúbio, o tempo ele se esgota, né? Você está com um compromisso aí. Tem como mostrar nas câmeras aí, Godobelo, que o Delúbio trouxe aqui, ele vai fazer o lançamento, né? Ele está andando por várias partes do Brasil, quando a política se vale da justiça. Isso. Né? E aí, eu acho o seguinte, essa revistinha é uma revista simples, que ela conta as 2 últimas ações que eu ganhei, né, que encerrei o processo criminal. As outras coisas eu estou discutindo e vou resolver também. Ainda tem eleitoral, ainda tem algumas civil, né, que cada dia era um processo, era bonito para o promotor processar Delúbio Soares. Porque o nome, infelizmente, sujo e mal lavado, como diz o professor, sujo, malvado e mal lavado, né? Então, mas foi assim, né? Eu não tenho pretensão de convencer as pessoas de extrema direita, as pessoas que fez todo tipo de falcatrua contra nós. Uma moça, uma vez, fez uma acusação. Aí eu entrei com um processo com ela pegou 8 anos de cadeia, né? Aqui no... Ela, inclusive, foi candidata a vereadora aqui em Jaguariúna, e ficou 8 anos, foi condenado a 8 anos, mas depois de 20 anos. Não é uma acusação que ela fez que era falsa, a meu respeito. Né? Mas eu não desejo isso para ninguém, não quero fazer esse tipo de reparação. A reparação que eu quero é que nós, a população brasileira, cada cidadão, tenha almoço, jantar, um café da manhã decente, tenha uma escola de boa qualidade, uma boa vestimenta, né? Que um bom vestuário para se apresentar melhor. Sim. E que cada um tenha a sua casa e cada um possa ter tranquilidade, que seu filho esteja numa boa escola, se por necessidade for. Hoje eu encontrei aqui um médico que tem uma clínica de hemodiálise, né? Que pertinho. Aí eu falei assim, muito prazer com você, mas espero não ser seu cliente. Ele falou assim, eu venho comer aqui, ninguém vai me visitar na minha clínica. Porque eu conheço pessoas que foram para hemodiálise, é ruim, né? Nossa. Eu já estou com 68 anos, como eu fiz uma promessa para as pessoas, eu no começo eu falei, eu vou ficar mais 67 anos com vida e saúde. Eu fiz 68, eu não vou aumentar, não. Vou ficar nos 67. Tenho mais 67 anos de vida, com saúde, alegria. E encontrar os amigos, igual eu encontrei aqui no diretório, pessoas que me receberam com o maior carinho, presidente, muito obrigado. E vamos junto nessa, né? Vamos superar essas dificuldades, vamos eleger um conjunto de vereadores que o Partido dos Trabalhadores e a nossa aliança, a nossa federação e aliança, e espero vir aqui. Eu não vou poder vir na posse do Emílio, porque eu vou na posse da prefeita de Goiânia, que não me elegi, a delegada Adriana Costa. Mas aqui vocês desejam para vocês uma boa posse ao companheiro Emílio, né? E que seja feliz e que mude essa cara aqui, volta a construir casa popular e volta a governar para a maioria do povo. Sim. Legal, a gente agradece muito aí, né? Ele está no horário aí já. Tá.
O Valdir Roque fez uma pergunta, não deu para perguntar. Fica para a próxima. E a Helena, secretária do Vacari, mandou um abraço para você. E então encerra a minha participação. Tá bom, a gente agradece muito aí, em nome do PT de Osasco, quero agradecer a sua visita aqui, Delu, você, o André, o Isnaldo, e dizer que as portas do PT de Osasco estão abertas para esse tipo de conversa que foi, sem dúvida, necessária e importante, inclusive para a nossa militância, entender como de fato as coisas acontecem, que pela Rede Globo não é o melhor caminho, né? E pelo excesso de fake news nas redes também. Mas agradecer demais a sua participação aqui, agradecer os meus Presidente, muito companheiros obrigado. executivos que vieram aqui prestigiar você, alguns membros do diretório, professor Onésimo, agradecer aqui também o nosso comandante aí, Gudobelo, aí do nosso podcast, junto com o Onésimo, eles que fazem o podcast andar aí, viu? E é importante. Muito obrigado. Eu queria mandar um abraço pro Valdir, que é uma das pessoas mais animadas que eu conheço, né? Desde nosso quando eu fui coordenador candidato a vereador. da nossa Um marca. abraço a todos os militantes do PT, os amigos. Eu acho que já temos que viver assim, né? Conversando com os amigos, conversando com as pessoas mais próximas. Vamos conversando as pessoas. Sim. Esse negócio da Globo aí, você não preocupe, não. Eu sim. brinco com as pessoas. Brincadeira agora, para encerrar. Eu não sou tão bom quanto a minha mãe achava que eu era, mas também não sou tão ruim quanto a Globo divulgou. Vamos ficar no meio aí. Um grande abraço e um abraço a todas as mães que o filho, né, ela acha que é melhor do que é a coisa melhor do mundo. Minha mãe achava assim, graças a Deus. Tá bom, muito obrigado, um grande abraço e muito obrigado pelos internautas aí, aqueles que puderam participar do nosso podcast. Fique com Deus, até a próxima.